A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje 29º domingo do tempo comum, e o evangelho de hoje é Marcos, no capítulo 10, dos versículos 35 ao 45. Vai nos dizer assim: Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até ele e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Ele perguntou: Que quereis que vos faça? Disseram: Concede-nos na tua glória sentarmos-nos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu beberei e ser batizado com o batismo com que serei batizado? Eles disseram-lhe: Podemos. Jesus replicou-lhes: Do cálice que eu beber, vós bebereis, e com o batismo com que eu for batizado, sereis batizados. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais isso foi destinado. Ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Chamando-os, Jesus lhe disse: Sabeis que aqueles que vemos governar as nações e as dominam, e os seus grandes as tiranizam. Entre vós não será assim, ao contrário. Aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós vemos esse pedido ousado dos filhos de Zebedeu e a reação de indignação por parte dos outros 10 discípulos que, ao ouvirem, ao presenciarem esse pedido, ficaram com raiva, ficaram chateados, ficaram indignados com os 2 irmãos. O Evangelho de hoje podemos dividir em 2 momentos. O primeiro, nesse diálogo entre Jesus e os filhos de Zebedeu, e depois esse diálogo com os outros discípulos. Portanto, os filhos de Zebedeu que faz esse pedido, os primeiros lugares na glória. Um pedido simples. Eles chegaram, o evangelista vai dizer, foram até Jesus e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Foi praticamente uma ordem. Queremos que tu faça o que te pedimos. E Jesus perguntou: O que quer que eu faça? Eles disseram: Olha, concede-nos na tua glória sentarmos um à tua direita e o outro à tua esquerda, e aí nós estaremos tranquilos. Um pedido ousado, mas é importante nós entendermos na mentalidade dos discípulos, Tiago e João, que ainda não havia compreendido aquilo que Jesus estava revelando. Eles pensavam nesse reino mundano, nessa glória mundana, de sentar um à sua direita, um à sua esquerda, como alcançar cargos importantes. E aí Jesus vai dizer: Olha, não sabeis o que pedis. Não sabeis o que pedis. Mesmo eles mostrando alguma certa disponibilidade para seguir Jesus, mesmo nessa mentalidade de um reino messiânico, Jesus vai dizer: Olha, vós não sabeis o que pedis. E Jesus depois continua, e aí Jesus irá fazer aceno ao martírio, à perseguição e às fatigas apostólicas que os discípulos dos apóstolos sofrerão. Logo depois, Jesus os reprova porque eles não entenderam o significado da revelação, o significado da glória, que a glória de Jesus vem através do sofrimento e da sua morte. Na mentalidade deles, não, é uma glória régia, no sentido de ser um rei, como está na lembrança lá o rei Davi, de ser um político. E a glória de Jesus passa
pelo sofrimento e pela morte. E Jesus os reprova pela sua incompreensão. Como é que vocês estão comigo caminhando, participando das catequeses e ainda não entenderam? Jesus os reprova, não sabeis o que pedis. E depois ele vai fazer um aceno ao martírio, às perseguições, às fatigas apostólicas. E Jesus pergunta, podeis beber o cálice que eu vou beber? Ele diz sim. E Jesus aí vai acenar a missão dos discípulos, a missão dos apóstolos. Do cálice que eu bebi, vós bebereis. Ou seja, assim como perseguiram a mim, também perseguiram a vocês. Assim como irão martirizar Jesus, martirizarão também vocês. Serão perseguidos por causa da glória, ou seja, por causa do reino de Deus, não um reino político, terreno, mas um reino vindouro, aquilo que está por vir, mas já está presente no meio de nós. Diante dessas situações, diante dessa realidade, os outros discípulos, ao ouvirem esse pedido dos dois, Tiago e João, dos dois irmãos, ao ouvirem isso, ficaram indignados, porque também eles tinham essa mentalidade de um rei político. E é um pedido ousado. Olha, um à tua direita, outro à tua esquerda, os cargos mais importantes. Ficaram indignados. Jesus os chamou e disse: sabeis que aqueles que vemos governar as nações as dominam, e os seus grandes a tiranizam. Jesus está dizendo, olha, aqueles que governam as nações, aqueles que são os representantes políticos, dominam as nações, não as servem, se serve das nações, e os grandes as tiranizam. Entre vós não será assim, ou seja, entre os discípulos de Jesus não deve haver essa divisão, não deve haver essa dupla mentalidade de ser servido pelas nações, essa situação de conflito, pela busca de privilégios entre vós não deve existir. Ao contrário, aquele que dentre vós quiser ser grande, e aí Jesus dá um tapa na cara dos discípulos, aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor. E aqui ele traz para a discussão a questão do serviço fraterno, mas não qualquer serviço, mas um serviço desinteressado, para fazer o bem ao outro. E ele continua, e aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. E aí, a parte central do Evangelho, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, que é Deus, ele não veio para ser servido, mas para dar o exemplo, o modelo de serviço que nós devemos seguir. E aí, não devemos cair nessas crises de ambição, de querer ter cargo político, de querer ser importante, de querer ser maior do que todos, que aliás nós já discutimos nos evangelhos anteriores. Os discípulos já vinham discutindo sobre essa temática de quem era o maior, de quem era o mais importante. E aí Jesus coloca lá a figura de uma criança para eles acolherem, serem como crianças. E aqui mais uma vez essa temática de querer ser servido, de querer ser grande. E aí Jesus coloca para eles a regra da humildade. Sem humildade nós não poderemos dar bom exemplo. Sem humildade nós não estaremos testemunhando aquilo que o Senhor quer de nós. E é por isso que ele fala, pois o Filho do Homem não veio para ser servido. Ou seja, Deus não se encarnou para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Dar a vida é viver em prol do outro, esse serviço fraterno, nessa fraternidade. E não viver acomodado, e não estar diante dessas situações que nos deixam acomodados mesmo. Jesus diz, não. É dar a vida em resgate pelos outros, é lutar por aqueles que não têm voz,
é lutar por aqueles que estão vivendo em situações precárias, é ir ao encontro do outro, é lutar pelo bem das pessoas, não por um serviço fraterno interesseiro, mas desinteressado, porque o outro é a imagem e semelhança do Criador. Então nós devemos lutar pelos nossos irmãos para que o Evangelho possa ser o nosso norteador, possa estar conosco, para que possamos ser esse exemplo vivo diante dos irmãos em nossa sociedade, que muitas vezes inverte valores, e nós devemos fazer com que esse Evangelho possa fazer sentido para muitas pessoas, porque ainda o Evangelho não faz sentido. O Evangelho é algo distante, é uma coisa do passado. Não, o Evangelho é atual. Jesus diz, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E é isso que Ele quer de nós. A partir dessa compreensão da sua glória, do seu reino glorioso, nós também possamos levar esse reino glorioso à vida do outro. O reino de Deus está no meio de nós. Não podemos esquecer. E aí, Jesus que nos dá esse exemplo, que é esse modelo de serviço, possamos de fato assumir essa postura de cristãos, não somente por palavras, não somente por discursos, como pode acontecer, mas com atitudes verdadeiras, com ações concretas em nossas cidades, em nossas comunidades, em nossas paróquias. Precisamos ser disponíveis, estar disponíveis ao serviço fraterno, a ir ao encontro das pessoas que realmente necessitam, inclusive materialmente, pessoas que precisam de atendimento médico, pessoas que necessitam de acesso à escola, acesso a saneamento básico. O Evangelho está aí e nós devemos viver esse Evangelho em nossa sociedade, em nossa comunidade, em nossa paróquia, em nossa casa, em nossa família. Só aí nós estaremos dando exemplo desse Evangelho. Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir. Também nós devemos ser esses servidores do Evangelho. E não ficar perdendo tempo com essas discussões por crises de ambição, querer ser o maior que o outro. Jesus vai dizer, não. O discípulo não deve perder tempo com isso, mas lutar por aquilo que realmente vale a pena, por aquilo que realmente faz com que possamos levar a dignidade do ser humano, elevar essa dignidade a uma categoria maior, dar dignidade às pessoas, para que possam de fato enxergar em nós esse Evangelho ao qual nós anunciamos, ao qual nós pregamos. Deve estar em sintonia, a nossa vida e o Evangelho deve ser uma coisa só. Portanto, peçamos o Espírito Santo para que o Espírito nos capacite, para que possa nos dar os dons, os carismas, e assim possamos de fato viver esse Evangelho em nossa casa, em nossa comunidade, em nossa paróquia, para que possamos dar testemunho dessa unidade e não das divisões, e não por querer ter cargos, por querer ter prestígios, privilégios, não, mas é serviço, é ir ao encontro do outro, é enxergar a necessidade do outro, é fazer com que essa palavra seja fonte de vida, essa palavra seja fonte de amor, fonte de caridade, para que possa fazer sentido na vida do outro. Peçamos a intercessão dela, nossa Mãe, a Mãe Santíssima, que ela interceda por nós e nos ensine a ser seguidores de Jesus, a ser aqueles que proclamam essa boa nova em nosso mundo, com as nossas maneiras, com o nosso modo, com a nossa linguagem, na nossa simplicidade. Ó Mãe, intercedei por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.